Muito bem, pessoal, vamos dar continuidade ao estudo dessa unidade, onde a gente vai falar um pouquinho sobre departamentalização, trabalhar um pouquinho nessa tipologia e entender tudo que está envolvido aí nesses conceitos e as contribuições disso para uma boa administração, certo? Então, a departamentalização, a gente começa questionando, né, fazendo algumas perguntas que vão nortear o nosso entendimento. Então, vocês já observaram, nos nossos estudos aí, que há diferentes modos de agrupar as atividades de uma organização. Essas várias formas resultam em diferenças que são fundamentais entre uma e outra, certo? Essas diferenças, elas existem e a gente precisa saber quais são elas, tá certo? E aí a gente entende isso como um processo organizacional, tá? E isso vai determinar o agrupamento das atividades, e esse agrupamento a gente chama de departamentalização. Então, o agrupamento de atividades, né, de forma a ser clusterizadas num único conjunto, isso é chamado de departamentalização. Então, os departamentos nada mais são do que áreas, divisões, setores, segmentos, nos quais um administrador tem autoridade e poder para desempenhar suas funções, tá certo? E aí existem alguns tipos, né? O primeiro deles é a da departamentalização funcional, tá? Então, vamos conhecê-lo. A departamentalização funcional, ela vai agrupar funções que são comuns ou atividades que são semelhantes, tudo isso para formar uma unidade organizacional específica, tá? E aí Luther e Gulick, em 1937, definem que esse tipo de departamentalização ocorre quando reunimos pessoas em um mesmo trabalho, em um mesmo processo, para uma mesma clientela, em um mesmo lugar. Assim, todos os indivíduos são agrupados conforme a semelhança nas funções, certo? Então, aquelas funções que se assemelham, que se correlacionam fortemente, elas são agrupadas e ali formam um departamento, certo? Então, essa é a ideia. Nesse sentido, a gente tem aqui, né, quando a gente reúne, né, pessoas em um mesmo trabalho, um mesmo processo, a mesma clientela, né, ou tudo isso no mesmo lugar, a gente tem todos os indivíduos agrupados ali em conformidade com a semelhança nas funções. E aí a gente tem aí esses exemplos, né, o pessoal do atendimento a clientes, o pessoal dos recursos humanos, o pessoal do financeiro, orçamentário, o pessoal de compras e licitação, e etc. Né? Então, essa figura 10 aqui, essa figura 10 que está lá no caderno didático de vocês, ela vai representar exatamente isso, uma departamentalização por funções. Então, aqui eu tenho uma função específica, certo? Que vai realizar o trabalho na gerência de produção. Aqui eu tenho funções relacionadas às finanças, funções que estão relacionadas e são correlatas ao marketing, e aqui todas as funções referentes aos recursos humanos. E isso me dá uma unidade de controle e comando, que é a diretoria geral de todas essas tarefas, que horizontalmente aqui se comunicam e, em conjunto, alcançam metas e objetivos de forma sinérgica, tá certo? Então, essa é a ideia aqui nesse primeiro momento. Bom, quais são as vantagens, né, desse tipo de departamentalização? Ela mantém o poder e o prestígio das funções primordiais, cria eficiência através do princípio da especialização, centraliza o conhecimento dos especialistas, permite um controle mais cerrado, mais fechado da alta administração sobre as funções e diminui a duplicação de pessoal e equipamento. Então, traz essas vantagens. Aí a gente tem um exemplo, né? Reunir o pessoal de compras e licitação em um único departamento é menos dispendioso, ou seja, tem menos gastos, menos custos,
do que permitir que vários departamentos tenham que supervisionar seu próprio equipamento e sistema, certo? Algumas desvantagens desse modelo. A responsabilidade pelo desempenho total fica nas mãos da alta administração, a coordenação entre as funções torna-se mais complexa e difícil à medida que as organizações crescem, né? E os indivíduos se identificam como, acabam se identificando, né, com suas responsabilidades funcionais mais limitadas. Então, acabam as pessoas se enxergando de forma mais limitada ali dentro de uma caixinha e dificilmente consegue se expandir, né, consegue crescer e pelo menos essa é a sensação que se tem. Então, acaba apresentando uma desvantagem e uma diminuição, né, gradual aí na eficiência dos serviços prestados ali, certo? Agora a gente tem um outro tipo de departamentalização, que é por produto ou serviço, certo? Então, eu não departamento mais pela função, né? Não departamento mais pela natureza do serviço, mas sim não pela atividade, né, propriamente dita, mas sim pelo tipo de produto ou serviço que é prestado. Então, aqui eu tenho uma departamentalização em razão do produto que é desenvolvido aqui na divisão têxtil, outro aqui na divisão farmacêutica e outro aqui na divisão química. E isso me dá uma linha de comando, certo? Quais são as vantagens disso? Dar maior atenção às linhas de produtos ou serviços específicos. Então, meu foco vai ser no produto e não na atividade em si, né, na função propriamente dita. Melhorar a coordenação, isso melhora também a coordenação de funções no nível da divisão de produtos, determina melhor a responsabilidade pelo lucro. A departamentalização por produto vai permitir também o emprego de tecnologia, máquinas, equipamentos, materiais, informações e conhecimentos das pessoas, né, também. Desvantagem: exigência de mais pessoal e recursos de materiais e possível duplicação desnecessária de recursos e equipamentos, certo? Então, acaba que ele é um contraponto, né? Há um contrassenso entre os dois tipos que a gente acabou de ver. Agora a gente tem a departamentalização territorial, tá? E aí é mais por conta da localidade, né? Tem a ver com a localização da atividade propriamente dita, onde ela é executada, né? Então, a departamentalização territorial, ela às vezes é chamada também de regional. Isso a gente vê muito em lojas de vendas de produtos no varejo, por exemplo, né? Ou representação comercial, que cada um tem uma região de atendimento e é departamentalizado ali a partir do gerenciamento dessas regiões, certo? Então, pode ser chamada de regional, por área ou geográfica, e vai consistir no agrupamento de atividades de acordo com os lugares onde são localizadas essas operações. Tá? Então, aqui, ó, o exemplo, eu tenho uma organização pela região norte, outra nordeste, outra na filial centro-oeste. Aqui são os elementos que compõem cada uma dessas localidades aqui, as atividades executadas. E isso também me dá uma cadeia de comando, certo? Então, de acordo com o que é Avenato aí, essa forma de departamentalização ela é mais indicada para a área de produção, para a área de operações, de vendas. Isso é pouco utilizado pela área financeira, que nem sempre permite descentralização, certo? Agora, a gente tem aí o tipo de departamentalização por clientes e cidadãos atendidos, tá? E isso dá a ideia de que, né, esse tipo de departamentalização ele vai consistir no agrupamento de atividades de tal forma que é possível focalizar o uso de determinado produto ou serviço. Então, esse método ele é utilizado principalmente no agrupamento de vendas ou serviços, no caso do setor privado, por exemplo. E aí a gente pode, né, materializar isso, né, como lojas de departamentos, que vai ter uma loja de jovens, além de departamentos infantis, né?
uma loja de vendas de roupas, né? Vai ter um departamento infantil, um departamento mais jovial. Na área pública, esse tipo de departamentalização pode ser usado focando no atendimento ao usuário, como departamentos de trânsito no Brasil, que podem criar departamentos por tipo de usuários a serem atendidos e suas demandas. Então, aqui, né, uma diretoria comercial, departamento feminino, infantil, masculino. Aí tem aqui os tipos de produtos que são comercializados, que foram segregados de acordo com esses departamentos. Tá? E aqui eu tenho outro tipo, uma outra modalidade, que é a departamentalização matricial, tá? Que vai ter esse formato aí. Por conta de ser um tipo híbrido de departamentalização, onde o pessoal de várias especialidades é agrupado para completar tarefas de tempo limitado. Tá? Vai surgir comumente de um ou mais tipos de departamentalização e vai ser usado em respostas às exigências em caso de combinações especiais de habilidades e especializações diferentes na organização. Tá? E aí vamos dar um exemplo. Imagine aí uma empresa que tem que completar um projeto com um trabalho integrado, isso entre vários setores funcionais. Tá? E aí, nesse caso aí, de organizações públicas, a gente tem exemplo aí a Petrobras, que tem muitos projetos que vão instituir esse tipo de departamentalização. Os cursos à distância, com oferta de cursos temporários em determinados polos, como foi o caso do projeto piloto de administração, criado em 2006 e que funcionou até 2010. Isso são exemplos típicos dessa estruturação, tá? E aí essa figura aqui, ela apresenta também algumas vantagens e desvantagens, né? Não a figura, mas um modelo de departamentalização. E assim como os modelos anteriores que foram citados, né, este modelo de departamentalização apresenta, né, algumas vantagens, sendo elas aqui de permitir uma comunicação livre e a coordenação de atividades entre os principais especialistas funcionais, oferecer flexibilidade para que a organização responda rapidamente a mudanças e também apresenta vantagem para indústrias e organizações públicas orientadas para uma alta tecnologia, certo? Como desvantagem aí, tem a violação da unidade de comando, acaba violando, né, isso, e a introdução de conflitos inevitáveis de duplicidade e supervisão, enfraquecendo a cadeia de comando. Então, esse tipo de departamentalização matricial, ele acaba enfraquecendo, né, a cadeia de comando. Tá? E aí a gente passa a superar, né, esses conceitos, né, e essas tipologias de departamentalização para a gente poder compreender um assunto que se faz muito importante aqui, que é a delegação e o poder, né? Qualquer estrutura, né, para que ela possa funcionar, vai ser importante que os líderes e as autoridades permitam que as pessoas possam participar mais do processo decisório. Então, nesse sentido, né, a gente contextualiza a delegação nas organizações, tá? Mas é preciso saber o que é delegar, né? Como ocorre esse tipo de situação? Como ocorre a delegação? Por que os administradores não delegam? Né? Então, a gente precisa estudar essas e outras questões aqui a partir de agora, tá? Então, para a gente dar início, né, a esses questionamentos que foram levantados, a gente precisa compreender a importância da delegação nas organizações e, principalmente, né, as circunstâncias em que pode ocorrer essa situação. Então, segundo aí o Magnuson, tá? A delegação ela é o processo pelo qual os administradores distribuem e dão incumbência de realizar atividades e a respectiva autoridade para tanto. Isso para outras pessoas dentro da organização, tá? Para entendermos esse conceito, é importante ainda que definamos os termos autoridade e responsabilidade, tá? Então, a gente pode entender a autoridade o direito de fazermos algo, tá?
ou de mandarmos alguém fazê-lo, a fim de alcançarmos os objetivos organizacionais. Já no que diz respeito à responsabilidade, consideramos esta como sendo a obrigação inerente ao processo de delegação, pois quando delega, o administrador naturalmente espera que o funcionário cumpra de forma eficiente e eficaz a tarefa. Tá? E aí as principais razões, né, para delegarmos envolve a possibilidade de realização maior do que se tentássemos fazer tudo sozinhos. Também é através da delegação que os administradores conseguem focalizar sua energia nas tarefas cruciais e de alta prioridade que precisam ser realizadas, tais como o planejamento de longo prazo e a coordenação dos outros departamentos. Tá? Então, precisa delegar justamente por isso. Ninguém dá conta de fazer tudo sozinho, né? Então, precisa ter uma delegação moderada, né, equilibrada, com parcimônia, certo? Então, isso é muito importante. Saber delegar é importante, mas não é só jogar uma responsabilidade ou uma função para outra pessoa fazer. Não é transferir, fazer uma transferência. É saber orientar, é saber que aquela delegação ela tem as condições de serem realizadas, tá certo? Então, é preciso ter o papel de líder muito forte aí, certo? Fazer com que as pessoas recebam a missão delegada e a realizem da melhor forma possível. Tá claro? Muito bem. Então, assim, a gente precisa saber aqui qual é a relação, né, entre delegação e poder. E aí a gente precisa entender, né, qual é a influência disso na vida das pessoas, tá? Então, como que ocorre a delegação? Né? A delegação ela vai ocorrer da seguinte maneira. O administrador ele vai determinar objetivos e deveres para um funcionário de nível hierárquico mais baixo. O administrador ele vai dar a autoridade necessária para atingir o objetivo e cumprir os deveres. O colaborador vai aceitar essa delegação, criando, portanto, uma obrigação ou responsabilidade. E aí o administrador vai atribuir ao empregado a responsabilidade pelos resultados. Essa é a ideia, porque não adianta delegar, aí essa delegação é executada por um colaborador, né, por um subordinado, e muito bem executada, traz grandes resultados, e o crédito não é dado a esse colaborador que assim fez, e sim ao administrador que delegou. Isso desmotiva a equipe, isso causa um descrédito no líder, e não é muito bom. Então, precisa ter cuidado com isso também, tá? Então, a gente traz aqui o conceito, né, de Maximiano, que poder é a capacidade de influenciar indivíduos, grupos, acontecimentos e decisões, e está intimamente relacionado à liderança. Assim, os assessores têm pouca autoridade, mas muito poder para influenciar os administradores de linha, por exemplo. Então, para obtermos poder, segundo French e Raven, né, que traz uma citação de Maximiano, a gente dispõe aí de algumas premissas, né? Quais são essas premissas? A primeira delas é o poder de recompensa, tá? Que vai surgir aí do número de recompensas positivas que um líder controla ou parece controlar, como dinheiro, proteção e etc. Aí a gente tem também a premissa do poder coercitivo, que vai resultar da expectativa das pessoas com relação ao castigo que vão sofrer, né, se não conseguirem cumprir as ordens. E aí pode culminar numa demissão, ou numa repreensão, ou outra situação. Tá? A gente tem o poder legítimo, que são os valores interiorizados que determinam que o líder tenha o direito inerente de influenciar seus colaboradores. Isso, de acordo com esse ponto de vista, o subordinado tem a obrigação de aceitar essa influência simplesmente porque vem de um chefe ou líder. Então, é a legitimação do poder, tá, propriamente dita. Uma outra premissa aí é o poder de controle de informação, que vai derivar aí da posse do conhecimento que os outros não têm. Algumas pessoas exercem esse tipo de poder quando dão ou retêm a informação necessária. Já ouviram aquela frase que informação é poder? Né?
conhecimento é poder, é exatamente isso que está falando aqui. Poder de referência, que é uma outra premissa aí, vai proceder da identificação com um líder no que o líder representa ou simboliza. Então, aí vai o carisma pessoal, o encanto, a coragem e outros traços são fatores importantes do exercício do poder referencial. Então, esse poder de referência está mais característico daquele líder que as pessoas vão segui-lo por conta do exemplo que ele dá, tá certo? Pela referência que ele é. E isso é muito importante. Tá? É preciso ter uma certa dose desse tipo de premissa aí. E aí tem o poder técnico, né, que resulta do conhecimento ou experiência do líder em uma área em que ele deseja influenciar outras pessoas. Tá? Então, o poder pode ser usado de várias formas. Há uma crença aí que diz que se um administrador tem poder e compartilha com os outros por delegação, esse poder é diminuído. Na realidade, a melhor maneira de expandirmos o poder é compartilhando. Compartilhar o poder não é dá-lo ou jogá-lo fora. Delegar não é abdicar. Não se deve usar o poder de forma autoritária, mas se usá-lo, terá um efeito sobre as pessoas, que fará com que se sintam fracas ou ineficazes. Tá? Então, tudo isso nos remete a uma situação comportamental, né? Das pessoas que detêm o poder, das pessoas que são líderes, né? Daqueles que têm um papel, né, com um certo grau de importância nas organizações. O administrador tem esse papel, né? Então, isso nos traz uma reflexão importante, né? Uma vez eu ouvi uma frase que dizia assim, que o mau chefe não fica muito tempo sendo chefe, porque as próprias pessoas que ele chefiam tiram ele do poder. Tá? Isso é uma verdade muito clara, muito nítida, porque a insatisfação daqueles que estão na base, ela vai se refletir nos resultados, né? E a responsabilidade maior pelos resultados é do líder, é daquele que está à frente. Então, a determinação de poder, né, de autoridade, ela também vem com um alto grau de responsabilidade. Né? Aquela frase do filme que a gente conhece, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Né? E é a mais pura verdade. A gente pode levar isso aqui para o nosso contexto. Então, nesse sentido, é importante a gente entender e levar isso de forma mais discernida nas nossas ações enquanto líderes, enquanto administradores. Perfeito? Muito bem. Agora aqui a gente entra na parte de fechamento aqui, né? Para delegar nas organizações, é importante que as pessoas tenham responsabilidades e prestem contas do que lhe foi confiado, tá? E aí, na próxima aula, a gente encerra essa unidade e parte para a parte final da nossa disciplina. Um forte abraço e até lá.